Aquilo que fundamenta esses nossos encontros aqui é esta autodescoberta. Quando você pergunta para mim: "Que é isso exatamente do qual você trata dentro desses encontros?". Eu já li alguma coisa sobre essa questão desse "quem sou eu?". Eu já estudei um pouco sobre Advaita, sobre a não dualidade. Eu já li nos livros sobre o despertar da consciência, sobre a iluminação espiritual. Me parece que você trata desses assuntos aqui. O que você quer dizer exatamente? Como podemos nos desvencilhar de toda essa confusão de emaranhados de palavras? Em geral, as pessoas têm se sentido exatamente assim, como que dentro de uma floresta de informações, de conhecimento. Então, eu tenho dito aqui para vocês que nós não precisamos de mais informações, de mais conhecimento. A primeira coisa que ficou clara nesse encontro com o meu professor, com o meu mestre, foi que eu não precisava mais de conhecimento, de informações, de aprendizado a partir dos livros. Acompanhe comigo aqui essa colocação. A primeira coisa que ficou clara para mim é que tinha chegado o momento de uma vivência direta, de um experimentar direto, de algo fora do intelecto. Observe que a maioria de nós, a maioria das pessoas que chegam aqui no canal, elas chegam muito bem informadas. Elas já leram muito, já estudaram muito. E também já se envolveram com diversas formas de práticas. Já estiveram dentro de diversos sistemas e ali se envolveram com diversas práticas, assim chamadas espirituais. Em geral, nós passamos uma boa parte do tempo nesta assim chamada busca ou procura, nesta busca pela espiritualidade, envolvido nisso, envolvido nesse modelo de comportamento. Nós estudamos e praticamos o que aquele grupo nos ensina, o que aquele sistema nos ensina. Aqui nós estamos com você investigando outra coisa. Estamos investigando como ter um olhar direto, prescindindo completamente de práticas, de regras, sistemas e técnicas, prescindindo de estudos teóricos, conceituais a respeito da verdade da revelação divina. Veja, não são as palavras que nos atrapalham, mas toda ideia a respeito daquilo que essas palavras significam.
Nós não ficamos com um olhar direto daquilo que a palavra representa. Em geral, nós ficamos com as ideias dessas representações. Vamos esclarecer isso aqui para você. Nós não precisamos de mais informações. O que nós precisamos é tomar ciência daquilo que somos, aqui e agora, daquilo que se passa conosco nesse instante. Isso irá nos revelar algo que a palavra e a ideia sobre a palavra não poderá nos revelar. Então, nós temos aqui enfatizado como ter uma aproximação direta disso. E a forma precisa dessa aproximação, direta, clara, objetiva dessa aproximação, é pelo autoconhecimento. Então, nós temos que aqui responder primeiro. A primeira de todas as perguntas é o que é o autoconhecimento? Agora, não podemos nos aproximar dessa expressão autoconhecimento dando significados ou tendo ideias sobre essa expressão. Só podemos saber a verdade da resposta do que é o autoconhecimento na vivência, em um experimentar direto. Então, eu tenho enfatizado aqui a beleza de aprender. E aqui aprender é exatamente desaprender tudo aquilo que temos recebido e descobrir o que é olhar. Isso é o real aprender. O real olhar para aquilo que está aqui, presente nesse momento, nos faz compreender a verdade sobre aquilo que nós somos nesse instante. E quando isso ocorre, nós começamos de verdade a desaprender tudo o que cremos ser, tudo o que idealizamos ser, buscamos ser, pensamos ser, nos confundimos como sendo nós mesmos. Tudo isso começa a ser desaprendido nesta aproximação desse aprender sobre nós mesmos. Isso é a verdade do autoconhecimento se revelando. Então, aqui se trata de um esvaziamento de todo esse conteúdo deste eu, deste mim, deste sentido de pessoa com a qual nós nos confundimos, com a qual nós nos identificamos. Esse modelo de pessoa que acreditamos ser, que sustentamos ser, aqui nesse instante, nessa experiência, na vida. Então, aqui a pergunta é: o que é o autoconhecimento? Veja, tem uma grande confusão aqui, mais uma vez, no uso dessa expressão. A ideia que se tem, com base na própria expressão, é que se trata de um conhecimento de si mesmo. Mas isso é muito delicado, essa questão da aproximação desse conhecimento de si mesmo. Porque, no geral, o pensamento fala algo sobre quem você é. E ele tira uma conclusão. E com base nessa conclusão, ele se sustenta em um pretenso conhecimento. O que, na verdade, temos nesse instante é uma construção do próprio pensamento sobre quem nós somos.
Então, estamos diante de uma ilusão, a ideia do autoconhecimento, o ideal do autoconhecimento. Isso está dentro de um modelo de ilusão, porque se baseia em um princípio equivocado. E o princípio é o modelo do pensamento fazendo de si mesmo um reconhecimento, tendo um olhar, tudo aquilo que o pensamento pode ver a partir dele é parte dele mesmo. E como parte dele mesmo, não é a realidade. Então, qualquer autoconhecimento que você tenha é só o pensamento tirando conclusões, formando uma imagem, um quadro a respeito de quem é você. Então, não é disso que tratamos aqui, nesse canal. Quando usamos a expressão autoconhecimento, que é a expressão que se usa, aqui no canal usamos de uma forma muito específica. Estamos sinalizando, apontando a verdade de que toda visão que o eu tenha dele próprio, que o pensamento faça dele mesmo, é ilusório. Então, a verdade do autoconhecimento é o fim da ilusão de alguém para se conhecer, de um pensador para se reconhecer, de um experimentador para falar de si próprio. Quando há a verdade do autoconhecimento, não fica alguém. Porque esse autoconhecimento é exatamente o descarte desse centro, deste pensador, desse experimentador, deste eu, deste pensamento sobre quem ele é, sobre quem ela é, sobre quem eu sou. A ideia eu sou é parte do pensamento. Quando as pessoas usam expressões como eu sou e fazem afirmações sobre esse eu sou, o que estamos fazendo? Estamos apenas colocando num formato de pensamentos um conceito, uma crença, uma conclusão intelectual. Podemos tomar ciência da verdade sobre nós mesmos? Sim. Quando há o fim para essa ilusão deste eu, deste mim, deste ego. Então, isso é a verdade do autoconhecimento. Quando há, repito, quando há uma revelação da verdade, daquilo que é você em seu ser, não fica alguém. Portanto, todo esse conhecimento que se adquire, todas essas vivências nas práticas, assim chamadas espirituais ou místicas, tudo isso é algo que fica apenas a serviço ainda de um modelo de condicionamento psicológico. Isso dá formação e sustentação a esse padrão de tempo psicológico, no qual o eu está presente. E dele, desse tempo psicológico, ele está vivendo. Então, tudo que você pode adquirir e acumular, experimentar, guardar, está dentro desse contexto de tempo psicológico, a serviço deste eu, deste mim,
deste ego. A verdade do autoconhecimento, por isso temos tocado aqui com você na importância do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento é que nela há o descarte da ilusão de uma identidade presente para se conhecer. Essa é a importância do autoconhecimento. Porque temos o fim desse tempo psicológico, onde o sentido do eu, do ego, dele extrai sua existência, seu modelo de ser alguém, de ser uma pessoa, vivendo uma vida separada da vida única, da realidade da vida. Então, essa particular vida deste eu, deste ego, se estabelece nesse tempo psicológico. A ideia central é eu fui, eu sou e eu serei. Isso termina quando há esta revelação da natureza divina. Isso não é algo pessoal. Não há uma pessoa nisso. Não há um centro. Não há esse mim. Não há esse eu. Então temos a resposta para a pergunta: quem sou eu? Resposta direta é a clara percepção da realidade fora do conhecido. Aquilo que está fora do conhecido, que se revela, é a resposta para essa pergunta. Não fica alguém com uma resposta. Não há uma verbal resposta. Não há uma resposta em linguagem, em palavra, em expressão. Estamos diante de algo que é o desconhecido. Essa é a verdade divina. A verdade desta sua natureza essencial, onde você, como pessoa, não existe. Você, como alguém, não está presente. Isso é algo que requer uma profunda compreensão da verdade sobre nós mesmos, de nossas reações. O elemento principal dentro dessas reações é o elemento pensamento. Então, é um assunto que nós temos abordado aqui com você. Estamos investigando o que é o pensamento. Veja, não se trata de adquirir informações sobre nada disso. Se trata de constatar em si mesmo essas reações, todo esse processo de movimento psicológico deste eu, nesse tempo psicológico que o pensamento constrói. Então, o que é o pensamento? Se tornar ciente de como isso se processa, de como isso está presente nesse modelo de ser alguém. Olhar para isso de uma forma direta é poder descartar esta psicológica condição, descobrindo algo fora deste eu. Então, o nosso assunto aqui é de uma aproximação direta daquilo que se passa, daquilo que se processa, daquilo que ocorre com cada um de nós nesse instante, nesse momento. Eu tenho dito que isso aqui é como andar de bicicleta. Você não teoriza sobre isso. Você não lê livros sobre isso.
Você não aprende isso com alguém. Você aprende a andar de bicicleta e anda de bicicleta sozinho. Andar de bicicleta não é estar na garupa de uma bicicleta. Não é ser levado por alguém em uma bicicleta. É pedalar uma bicicleta. É se equilibrar sobre uma bicicleta. É nesse sentido que uso aqui a expressão andar de bicicleta. A realização da verdade é uma constatação, se tornar ciente de si mesmo. E isso é algo vivencial, não é teórico, não é conceitual. Estudando livros não dá para fazer isso. Isso requer um trabalho sobre si mesmo. Por isso que estamos convidando você a participar de encontros online que nós temos aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, investigando essas questões, estudando a nós mesmos, descobrindo o que é esse desaprender, nesse aprender a verdade, daquilo que está aqui e agora presente. É um aprender sem acumular informações, sem a necessidade de conhecimento teórico, porque é como andar de bicicleta. Então, sábado e domingo estamos juntos, de forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online, nos finais de semana. Temos também encontros presenciais, temos retiros. Tudo isso são oportunidades dadas a você para um trabalho direto, para nesta vida realizar a verdade sobre si mesmo. Então, quero deixar aqui com você esse convite. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, se você sente que esse é o seu momento de despertar, de ir além deste sonho, deste sono, que é a condição comum do ser humano, nesse contexto de vida, onde dentro dessa ilusão, nessa sensação de ser alguém, de viver como alguém, o sofrimento está presente, os problemas estão presentes. A não ciência de Deus está presente. Portanto, se isso faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta atenção plena, alguns têm chamado isso de mindfulness, essa atenção plena lhe coloca num contato direto com esse instante, com esse momento presente, que é essa consciência pura.